Mais uma vez nós estamos chegando no seu rádio aqui pela Metrópole FM com o programa Medicina Solidária, o nosso programa de conteúdo de toda segunda-feira, das 12 às 13 horas. Falamos de saúde, de qualidade de vida, de longevidade, com muitas dicas e informações para você. Hoje vamos falar sobre Março Azul, conscientização e prevenção do câncer coloretal. E os nossos consultores, Dr. Newton Tafuri, médico urologista, Dr. Max Wagner, médico cardiologista. Hoje está o Dr. Newton de volta ao vivo, depois de um bom tempo, Dr. Newton. Seja bem-vindo novamente, boa tarde. Boa tarde, Munhoz, boa tarde a todos. Hoje, honrados aqui pela presença do Dr. Marden Machado, que vai nos falar sobre o câncer coloretal. Ele que é uma das principais autoridades sobre o assunto aí no nosso estado. Seja bem-vindo, Dr. Marden. Obrigado, Dr. Newton Tafuri. Obrigado, Vanderlei. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo, né? Nada muito formal. Eu acho que a gente quer trazer para a população, né, alguns detalhes, né, do que é o câncer coloretal. Tá? O mês de março, isso já é conhecido, já é sabido, tá? Nos Estados Unidos, na Europa e agora no Brasil. Já existe um projeto de lei que foi aprovado no Senado, tá? No dia 10 de março, como o mês de conscientização do câncer coloretal. Tá? Então a gente gostaria de trazer algumas dicas, né, de exames, algumas colocações de como a gente prevenir, né, e como que a gente deve fazer esse diagnóstico o mais rápido possível para que a gente possa alcançar um índice de cura, né, elevado. Tá bom? Muito bem. Dr. Marden Machado, ele é coloproctologista. A gente vai treinando até que fica bom para falar, né? Coloproctologista é o convidado de hoje, já disse, vai falar sobre a conscientização e prevenção do câncer coloretal. Mas antes eu quero saber um pouquinho do Dr. Marden, né? O senhor é mato-grossense, Dr. Marden? Vanderlei, em primeiro lugar, o mais importante é sou atleticano, né? Sou atleticano, torcedor do Galo. Ele nem esperou perguntar, doutor Newton, o que é isso, né? Você sabe que o cara depois de 50 anos que fica sem ganhar título, aí ele fica empolgado, né? O senhor falou assim, aqui é importante trabalhar em equipe, que a bola não cai e tal. Falou de bola, ele já foi pro futebol. Aí depois de 50 anos tá explicado, né, doutor Newton? A gente tem que entender, né? Realmente acumulou durante muito tempo essa ansiedade, essa ânsia toda, né? Conseguiram agora, estão de parabéns, estão com o melhor time do Brasil aí no momento. Então tem que melhor curtir, né? Tem que curtir isso mesmo, né? Então, assim, pode terminar a apresentação. Não, então, mas então agora já dispensou dizer que o senhor é mineiro. Não, o Atlético Mineiro tem torcida no Brasil inteiro. Hoje, com certeza, é o time da onda, né? Não tenha dúvida, é o melhor time do Brasil, né? Os melhores jogadores, né? Então nós vamos por aí. Tem que ser bi para dizer que é melhor, hein? Tá bom. Não, eu sou de Minas, sim, nasci em Minas Gerais, em Belo Horizonte, morei muito no interior de Minas, né? E depois viemos aqui para o Mato Grosso, estou aqui desde 96, né? Então já sou cuiabano. Sempre em Cuiabá, né? Desde 96? Sim, sempre em Cuiabá. Né? Que bacana. Estamos aí desde 96 que nós conhecemos o Dr. Newton Tafuri, já trabalhamos juntos, né? Então aqui é uma honra. Nós estamos aqui na Terra já há muito tempo e, a gente falar a verdade, já moramos mais no Mato Grosso do que em outros locais, né? Então já sou mato-grossense. E o senhor cursou medicina em Minas e veio para cá médico ou cursou aqui? Rapaz, aí você... eu tive em Minas no final, mas eu estudei no exterior. O senhor estudou fora do Brasil. Não sei se está muito politicamente correto em falar isso, mas eu fiz faculdade em Moscou, na antiga União Soviética. Nossa, né? Olha. Então, tá meio... Mas o senhor sabe que é muito curioso o senhor falar isso, interessante, porque a semana passada nós entrevistamos um garoto aqui do interior de Mato Grosso que estava fazendo medicina na Ucrânia. Eu nunca imaginei que seria possível alguém cursar medicina naquela região, viu, doutor Marden? Porque... começa pela questão da língua, mas depois ele explicou, disse que lá estuda-se muito em inglês, é isso? Como é que é?
Você tem, na minha época não, né? Na minha época era russo e a terminologia da medicina é latim, né? É latim. Então a gente tinha aulas em latim, tá? Tinha toda a terminação, a terminologia, os livros, né? E nessa época era um pouco diferente da agora. Agora ficou tudo mais prático, né? Mas não, eu tive oportunidade de aprender o russo, né? Curioso, Então, né? Eu confesso que acho. você vê um pouco diferente, né? Um pouco Já diferente. jovem, o senhor quis aprender o russo? Já jovem, já jovem. Então, uma época um pouco, nós éramos um pouco mais, como vamos colocar, Mais filosóficos, ousados, né? né? Mais ousados, mais... Passamos por uma época aí de sermos comunistas, né? Alguma coisa nesse sentido, né, Vanderlei? Então, era uma época muito rica, né? Era uma Os época 20 muito anos de boy. diferente. Era uma época muito diferente, né? Que E legal. eu acho que todo mundo deve ter passado por essa experiência, né? E eu tive a minha, né? Mas foi Pois muito é. legal, uma E experiência aí, muito quando boa. o senhor optou por coloproctologia, como é que é fazer essa opção? A coloproctologia, ela é uma área de atuação, né? Digamos assim, é um complemento da cirurgia geral. Todo mundo que faz a coloproctologia precisa fazer a cirurgia geral, né? E a coloproctologia, ela estuda só o intestino grosso, o reto e o canal anal, né? Então ela é uma área da cirurgia geral, é um complemento da cirurgia geral, né? Então é uma das opções, né? Assim como a gente tem a cirurgia vascular, que é um complemento, a urologia, que vai investir mais com a parte de... Isso o Dr. Tafuri, com certeza, já é um papo, ele já deve ter colocado aqui, a urologia médica, mais com o sistema urológico, né? Com os rins, bexiga, né? A coloproctologia é um complemento, né? Digamos assim, a gente se especializou mais em tratar o intestino grosso, o reto e o canal anal. Aí permita-me até dizer da minha ignorância aqui, porque veja bem, eu imaginei, quando falou assim, colo retal, pensei, mas será que não tem a ver com próstata, que parece que está tudo na mesma região? Define pra gente aí, doutor Marden, para sanar a minha falta de conhecimento, confesso minha ignorância, e com certeza muitos ouvintes não vão entender, talvez não saibam do que se trata o câncer coloretal. Tá, proctologia, mas só para deixar um pouco mais claro, isso é comum, tá? Inclusive até algum meio médico, é difícil o pessoal entender. Não tem nada a ver com próstata. Procto é reto, né? Isso vem do grego, tá? Então, proctologia, né? Coloproctologia, trata do intestino grosso, que é o colo, proctologia do reto, né? E aí também o canal anal, né? Digamos que o canal anal é assim, o final do trato digestivo, tá bom? O câncer coloretal, Vanderlei, é um dos cânceres aí mais em evidência, né? E, infelizmente, a gente tem tido muito pouco cuidado com o câncer coloretal, tá? Só para você entender, hoje é o terceiro câncer que mais mata no mundo, tá? E é o segundo em incidência, tá? Tanto no homem quanto na mulher, tá? O homem, o primeiro é a próstata, né? Que isso o Dr. Newton aí é o especialista, é o homem que entende, né? E na mulher depois de mama. Poxa Você vida. vê o tanto que nós estamos um pouco aquém, né? Como que nós devemos já trazer isso como evidência, né? Então, o câncer coloretal, a gente está aí nessa campanha. Hoje, a Sociedade Brasileira de Coloproctologia está fazendo, né, vários eventos Brasil afora. Esse mês vai ter um encontro lá em Pilar, Alagoas, onde o ministro da Saúde vai estar, vários colegas do Brasil inteiro vão estar, né? E a gente quer dar uma evidência, tá? O câncer coloretal é um câncer ainda pouco evidente. A população não está muito bem informada, né? Puxa vida. E daí a importância, doutor Newton, parabéns por escolher esse tema, convidar o doutor Marden para vir aqui, porque olha que informação relevante. É o segundo câncer no homem, depois da próstata, é o segundo na mulher, depois da mama.
e tão pouco falado, tão pouco conhecido, doutor Newton. Fica à vontade aí já para ir dialogando com o nosso convidado. Realmente, né? É uma doença de muita relevância e você vê que não fica tão em evidência agora, né, com essa campanha aí do Ministério da Saúde, do mês de conscientização. A gente espera que isso possa atingir um nível, como nós já temos o Novembro Azul da próstata, já temos o Outubro Rosa para câncer de mama, né? E que isso aí realmente fique institucionalizado, e que todos os anos se façam campanhas na mídia, conscientizando a população da incidência alta desse tipo de câncer, né, em ambos os sexos, e também por se tratar de um câncer agressivo, né, que tem alto índice de mortalidade. Então, assim, precisa ser diagnosticado a tempo, tratado corretamente para evitar não só a mortalidade, como sequelas que podem advir, né, da doença. E muito interessante a sua colocação inicial entre essa confusão aí da próstata com o urologista, com o proctologista, porque isso é uma coisa que a gente vive no dia a dia do consultório, né? Eu recebo muito paciente, por exemplo, querendo tratar de hemorroida comigo. E a hemorroida é uma doença da coloproctologia, né? Da mesma forma que o Marden também recebe no consultório dele pacientes querendo fazer exame da próstata. Tá aí algo novo para mim, que eu tenho que admitir, e por isso a importância da gente ter um programa para discutir isso, porque eu ia ter certeza que se eu tivesse um problema de próstata, de hemorroidas, eu ia procurar o senhor, doutor Newton. Tá vendo? Tá vendo? Porque são coisas que às vezes a gente não faz parte do convívio, às vezes a gente lê pouco, sabe pouco, se fala-se muito pouco do assunto, né? E o senhor acaba de trazer uma informação totalmente nova para mim. Quando ele é só uma brincadeira, né? Agora você já tem um proctologista, né? Eu acho que... Opa, agora eu já sei a quem recorrer. Você já tinha um urologista, agora aqui, só falta eu te convencer a torcer para o Atlético Mineiro. Vai ser difícil, hein? Até o final do programa eu convenço. Não, doutor, vai ser difícil. Eu quero outra final. Aqueles pênaltis estão atravessados aqui na garganta ainda, viu, doutor? Mas é bom faz parte da vida a gente discutir emoção, futebol, né? Com certeza. Mas assim, muito bom o espaço que vocês estão nos dando aqui, muito legal. A gente discute muito pouco e vale ressaltar essa campanha da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, que está fazendo junto com a SOBED, que é a Sociedade de Endoscopia, tá? Essa sociedade, elas estão unidas e no Brasil inteiro está tendo, tá? Inclusive, a Assembleia Legislativa, ela vai estar de uma cor azul marinho, tá? A partir, se eu não me engano, a partir de hoje, tá? Isso é para a gente tornar esse mês de conscientização, tá? Isso é muito importante, tá? O câncer coloretal, né, como eu já falei, vamos colocar assim uma cifra, né, que é do INCA, que é um Instituto de Câncer, tá? Por ano, nós vamos ter em torno de 40 mil pessoas que vão adquirir o câncer coloretal, tá bom? E das 40 mil pessoas, você imagina, se for descoberto cedo, a taxa de cura é de 95%. Poxa, tem uma taxa boa, né? Boa. De então, aí a gente precisa descobrir isso bem lá no início, porque aí o tratamento pode ser feito até pela colonoscopia, né? Então, existem pequenos pólipos que com o passar do tempo, esses pólipos vão transformar no câncer. Tá? E se descobrir esses pólipos pela colonoscopia, tá? Eles são removidos, né? Pólipos são pequenos, vamos colocar assim, pequenas verrugas que tem no intestino, tá? E o tratamento é simplesmente removê-los, né? E isso tem que ser pela colonoscopia, porque o intestino grosso é um órgão oco, né? Então a gente não consegue fazer diagnóstico a não ser que seja pela colonoscopia. Então a importância, né, da gente trazer isso para a população, tá? O exame, ele é imprescindível, tá bom? O câncer coloretal, doutor Newton, ele, sem dúvida, né, assim como a maioria dos cânceres, ele tem o fator hereditário e tem também o fator esporádico, tá? Mas a maioria esmagadora é esporádico. 85% são cânceres esporádicos, são pessoas que não têm genética nenhuma, tá? Então,
Com certeza. Tá? Nós não estamos falando de quem bebe vai ter câncer. Né? São coisas diferentes. Né? O tabagismo, né? Alimentação, uma dieta rica em carne, né? Carne vermelha. Tá? Então, só para você entender, os estados do sul, né? Eles têm uma incidência maior do que os estados do sudeste, né? Onde se consome mais carne vermelha. Né? Então, o sul tem uma incidência maior. Isso está ligado também à carne vermelha. Tá? Podemos consumir, é importantíssima a carne vermelha, mas ela não pode ser em excesso. O senhor falou que, por uma questão genética, é cerca de 15%, e que é importante, então, fazer uma investigação, acompanhar os casos na família e já ficar atento a isso muito cedo. Agora, por uma questão não genética, que é 85%, é um alerta para todos os homens a partir dos 40 anos de idade, homens e mulheres, claro. E assim, Vanderlei, vamos colocar, acho que é importante, tá? E eu sempre estou trazendo aqui, eu gostaria de estar falando aqui no nome da sociedade, tá? E no nome da SOBED, tá bom? Que eu achei muito interessante essa campanha, tá? Se você puder, me desculpa, eu vou te chamar de você. Fique à vontade. Acho que nós somos mais ou menos da mesma idade aí, Sim, né? imagino. Então, assim, tive a oportunidade, dê uma olhada no site, a campanha está muito interessante, tá? E a gente gostaria de realmente trazer a informação, tá bom? O câncer coloretal, Wanderlei, só colocando mais uma... tentando enfatizar, tá? Ele a partir de 45 anos. Antes a gente considerava a partir de 50, agora 45 anos. Nós precisamos começar a nos preocupar com o diagnóstico, tá bom? Quando o câncer é hereditário, esse câncer, a gente, como eu já coloquei também, ele é uma parcela muito pequena, tá bom? A gente não pode trazer aqui também uma situação, olha, todo mundo vai ter um câncer coloretal de maneira alguma, tá? Então, pessoa de 20, 25, 30, 40 anos, tá? A não ser que tenha algum sinal de alerta, né? Que eu vou falar alguma coisa aqui, tá bom? Mas a partir dos 45 anos é obrigatório se fazer uma colonoscopia. É isso que a gente quer, né? Quer trazer e quer que seja uma rotina, porque aí nós vamos fazer o diagnóstico dos pólipos, né? Esses pólipos são, na maioria das vezes, pequenos. A gente vai conseguir fazer essa ressecção endoscópica, como a gente fala, né? A colonoscopia vai lá e tira essas pequenas verrugas, tá bom? E o paciente está curado, tá? Isso não é câncer, isso são pólipos. Agora, se esses pólipos se desenvolverem, eles vão virar câncer. Tá? É uma questão extremamente preventiva, né? Preventiva. E ninguém está aqui para aterrorizar, a gente está aqui para informar, né? Menos de 45 anos você vai investigar, ficar atento se você tem um caso na família, né? Principalmente dos seus ancestrais aí, no caso. Mas a partir dos 45 anos é recomendado que todas as pessoas façam, porque se for detectado no início, o senhor falou que chega a 95% a cura. 95% de cura. Tá? Então, um índice muito alto, né? Agora, se você tem um câncer já no estágio avançado, não, com certeza nós vamos encontrar um índice de cura muito pequeno. Né? Né? Daí a importância da prevenção, Daí né? a importância da Porque prevenção. você sai de 95 de índice de cura para um índice muito pequeno. Então, é uma questão extremamente preventiva. Doutor Nilton, fica à vontade, se o senhor quiser fazer mais uma pergunta. É muito interessante, só um comentário, o Marden sabe disso, né? Meu pai teve câncer de cólon, né? Numa idade já mais avançada, diagnosticou porque estava com uma anemia, né? E foi investigar essa anemia, que não tinha uma causa aparente, e aí no exame de colonoscopia detectou. Já não era uma doença tão inicial, mas ele não morreu dessa doença. Foi operado e saiu-se bem, né? Mas é importante ressaltar isso aqui, que é o câncer, em geral, silencioso, como a maioria de todos os cânceres, né? E não tem um sintoma, assim, inicial que você chame a atenção. Então, muitas vezes ele vai evoluindo e depende dessa prevenção, desse exame da consulta, do exame preventivo, para que ele possa ser diagnosticado e tratado no momento correto, né? Para atingir esse alto índice de cura com o qual o Marden estava falando. Então, ele vai
colocar para a gente alguns sinais de alerta que as pessoas devem atentar, né, que seriam esses sintomas iniciais, e, né, que vão servir para a população ficar de olho aí nessa situação. Ok, então vamos lá. Uma coisa, me desculpa, de vez em quando a gente tem que ser bastante repetitivo, tá? Para que a gente não coloque as pessoas em alarme, tá? Então, pessoas que estão assintomáticas, que não têm história familiar, elas vão fazer os exames a partir de 50 anos, desculpa, de 45 anos, tá? Não tem sinal, não tem sangramento, não tem dor, não tem anemia, 45 anos, tá bom? Assim como a próstata tem uma idade, né, aqui também, tá? O paciente assintomático, 45 anos, faça uma colonoscopia, tá? Agora existem os sinais de alarme, né? O principal dele é a mudança do hábito intestinal. Um paciente que é constipado, começa a ter diarreia, e tem constipação com diarreia, tem uma dor abdominal, emagrecimento, anemia e também um sangramento, tá bom? Não é normal ter sangramento pelo reto. Se acontecer isso, precisa consultar um gastroenterologista ou um proctologista, tá? Então são sinais assim, alteração do hábito intestinal, precisa fazer diagnóstico, tá? Eu tive uma diarreia um dia, isso? Não é isso. O paciente vai cursar com diarreia, né, melhora da diarreia, o intestino prende, depois volta a ter diarreia, tem dor abdominal, emagrecimento, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Bom, esse paciente, ele não precisa esperar os 45 anos para procurar um médico de maneira alguma, tá? Aqui nós temos sinais de alerta. Sangrou pelo intestino, está errado. É errado, tá? Precisa ser feito o diagnóstico, tá? Então, chamamos a atenção para o exame eletivo a partir dos 45 anos e se tiver algum sinal de alerta, imediato, tá? Existe um outro exame que é o sangue oculto nas fezes, que é muito usado, né? O pessoal aí da ginecologia, obstetrícia, eles pedem muito sangue oculto nas fezes, né? Então, até pouco tempo, a partir de 50 anos, fazia-se o sangue oculto nas fezes. Se desse positivo, ia para fazer colonoscopia. Isso mudou, tá? 45 anos, assintomático, é igual a colonoscopia. Se tem algum sangramento, é igual a colonoscopia ou exame proctológico, tá bom? Então sinais de alerta são esses: emagrecimento, anemia, como o Dr. Newton colocou, né, uma dor abdominal, né, sangramento, tá? Esses sinais nós chamamos de sinais de alerta, eles precisam ser investigados. Pois é, e é muito importante, gente, o que o Dr. Marden falou. Não é um comportamento esporádico do teu intestino. Hoje tive uma diarreia. Às vezes você também exagerou no final de semana e tal. Mas assim, se o seu intestino ele mudou o comportamento e fica oscilando nessa mudança de comportamento e perdura, já é um sinal de alerta. Tem que ficar muito, muito atento. Dr. Marden, quando a gente fala, o senhor falou, bom, 45 anos, regra para todo mundo fazer o exame. Ok. Esse exame, por uma questão preventiva, ele deve ser repetido de quanto em quanto tempo? A gente sabe que, por exemplo, a próstata, você faz anualmente o toque para verificar e depois faz toda a pesquisa necessária se precisar aprofundar. Mas o exame para detectar o colo retal? Tá, ok. Então vamos excluir aqui os pacientes hereditários. Esses aí fazem a cada 2 anos. Vamos colocar uma situação assim, tá bom? Vamos colocar em modo geral, a cada 5, 10 anos. Vai lá certo. E fez uma colonoscopia, essa colonoscopia é totalmente normal. Totalmente normal, a cada 5 ou 10 anos. Depende, tá, de história familiar, depende se tem cânceres de outros órgãos, né? Sim. Depende se teve algum sangramento ou não, tá? Então, habitualmente, a cada 5, 10 anos. Tá? E o paciente que tem alguma causa, que tem parentes com câncer coloretal ou até de outros órgãos, a cada 2 anos. Vamos colocar uma situação assim. Claro que a gente tem mais informações que isso, mas não podemos considerar. Tá? Paciente de alguma um fator hereditário a cada 2 anos, o que não é a cada 5 ou 10 anos. A literatura vai de paciente para paciente, né, doutor? Se teve pólipo ou não, que tipo de pólipo, né?
mas o paciente assintomático, 5 a 10 anos. É que vai também, implica, como o senhor bem disse, hoje, por exemplo, atividade física é fundamental para todo mundo, alimentação saudável é fundamental para todo mundo. Alcoolismo e tabagismo, que é terrível, né? Que são terríveis, ou seja, dependendo do ritmo de vida da pessoa, o profissional vai estabelecer aí um período seguro para fazer essa prevenção, né, doutor? Com certeza. Tá? E assim, todas essas que a gente chama de fatores, né? Aqui nós já falamos do fator genético, fator ambiental, né? Como nós estamos colocando, algum fator da alimentação, né? O sistema imunológico, claro que tudo isso aí eles estão interligados, né? Então, isso varia muito, tá bom? Mas vamos colocar nessa situação, como nós já dissemos aqui, tá? 5 anos, tá de bom tamanho, né? Tá ótimo, excelente. Teve um pólipo pequeno num paciente de 45 anos, 5 anos. Não tem pólipo nenhum, podemos deixar para fazer isso com 10 anos? Podemos, tá? Então isso nós vamos avaliar no consultório ou no ambulatório, tá bom? Então, por isso é importante, né, procurar um especialista e a partir do primeiro exame o acompanhamento vai ser orientado pelo especialista. É isso, doutor Newton? Exatamente, é isso. Como na maioria das doenças, né, tudo é estudo, né, essas coisas não é um achismo, né, a pessoa... Existem os protocolos, existem as regras, né, para definir essa questão de tempo, a idade para começar os exames e isso não é por acaso, então deve ser seguido, né? E a gente espera que toda a população tenha acesso a isso. A gente sabe que na medicina privada é mais fácil, né? Mas sempre fica aquela questão, e eu vou perguntar ao Dr. Marden, uma vez que ele também é do serviço público lá no Hospital Júlio Miller. Para o paciente do SUS, hoje, em Cuiabá, Mato Grosso, como é que está a realidade da disponibilidade de exames, o acesso a essa prevenção? Né? Nós sabemos, né? Infelizmente o SUS olha, o SUS é maravilhoso, né? Nós vimos aí com o Covid, teve um papel importantíssimo, fundamental. Eu acho que a vacinação, então não vamos falar só coisa ruim. O SUS tem muitas coisas boas, né? Eu acho que o SUS é, sem dúvida, o maior convênio, né? Ou seja, o país que tem o melhor sistema público, né, vamos colocar, não em termos de medicina preventiva, mas o SUS nós sabemos em termos de outros países, nós sabemos que ele funciona de alguma maneira, mas tem as suas deficiências, né? A colonoscopia, por si só, Nilton, é deficitário. Tá? Com certeza nós temos aí mais de 2.000 exames parados, né, para serem realizados, tá? Nós temos um ambulatório de proctologia lá no Júlio Miller e você pode ter certeza que tem mais de 1.000 pacientes lá com colonoscopias solicitadas, né? E que a gente não consegue dar vazão.